Boa noite mais uma vez aos irmãos. Vou pedir que o Eduardo possa deixar na leitura do Salmo 126, para que os irmãos possam estar assim acompanhando o Salmo de número 126. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Nós estamos já nas vésperas de entrarmos, faltando poucos minutos. Agora à tarde eu estava vendo em alguns lugares já se tinha acontecido nessa virada, e as pessoas estavam felizes, alegres, soltando fogos, e daqui a alguns instantes isso vai acontecer também aqui em Parintins. Muitas pessoas sem reconhecer o Senhor nosso Deus. Muitas pessoas até conhecendo por ouvirem falar, mas caminhando completamente distante do nosso Salvador. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, até algumas que eu não conheço, e pode ser que você esteja também andando distante do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas hoje você não está à toa aqui na igreja. Não foi por sorte, não foi porque alguém convidou você, foi porque Deus queria que você estivesse hoje à noite aqui e escutasse esses louvores e a palavra também do nosso Senhor. Mas, irmãos, possivelmente a grande maioria que está aqui já leu este salmo algumas vezes, conhece este salmo. Alguns podem até ter este salmo como um dos seus preferidos. E este salmo traz uma riqueza muito grande para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. O começo do ano que se inicia, nós enxergamos um campo que ainda será semeado. Pode ser que você já tenha feito alguns planos. A partir de amanhã eu vou ser diferente. A partir de amanhã eu vou começar o meu devocional, porque não deu certo esse ano. Mas a partir de amanhã eu vou ler, E aí, se você já fez a conta, 3 capítulos por dia vai dar certo, no final do ano vai ter lido uma vez. Então pode ser que você já esteja com alguns planos. Pode ser que o seu plano seja, olha, eu vou ser um filho melhor esse ano. Eu estive observando a minha caminhada e eu preciso ser um filho melhor, eu preciso ser um esposo melhor. Eu preciso ser uma esposa melhor, eu preciso ser um crente melhor diante do Senhor, diante da igreja. Então, muitas coisas, há muitas possibilidades, mas também há grandes incertezas. Esse próximo ano, que é um ano de eleições, muitas pessoas estão desanimadas, aflitas, desesperadas, olhando a corrupção que tem crescido em todas as áreas e tem dito, olha, eu não sei o que eu vou fazer. A palavra de Deus deste salmo nos mostra claramente que a nossa vida, que as consequências que virão sobre nós não estão nas mãos dos poderosos desta terra. A nossa vida, o nosso futuro, ele está nas mãos do Senhor. O Salmo 126, ele foi um salmo escrito pós o exílio babilônico. Possivelmente, foi o último salmo a ser escrito, o salmo de número 126. E este salmo, ele revela que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele está conosco todos os momentos da nossa vida. Desde quando nascemos até partirmos dessa vida, o Senhor estará conosco. E Ele é um Deus extremamente misericordioso. Hoje ainda, se você ainda não aceitou no seu coração, por conta da sua grande misericórdia, Ele ainda está estendendo o convite a você. Se você é alguém que já até é um crente, mas está andando em desacordo com o que você deve fazer, hoje Ele, pela sua misericórdia, está chamando você a ser um servo verdadeiro dele. Salomão, em Lamentações capítulo 3, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Então esse é o nosso Deus.
um Deus misericordioso, um Deus que não cuida somente de nós no começo do ano, mas Ele toma conta das nossas vidas por todo o ano. E quando nós olhamos para o contexto deste salmo, nós vemos claramente três formas, ou três possibilidades de nós olharmos para a nossa vida. A primeira delas é olhando para trás, olhando para aquilo que Cristo já fez por nós. E aí você pode observar isso, nós vamos ver mais claramente daqui a alguns minutos. Mas também o salmista nos indica que nós devemos olhar para o presente. Como nós estamos, o que nós estamos fazendo. E ele também finaliza este salmo dizendo que nós devemos olhar para frente, para as promessas do Senhor, que são promessas para nós, mas que é uma certeza para Ele. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. O exílio durou 70 anos. E nós temos poucas pessoas hoje aqui com 70 anos. Mas é um tempo muito longo. Um tempo muito longo para o povo de Deus que estava aflito, oprimido, humilhado. Mas este tempo já tinha sido dado pelo Senhor. O Senhor disse que eles ficariam sob o comando da Babilônia por 70 anos. E isso aconteceu. E a Bíblia nos relata que quando este povo volta para Sião, não porque os poderosos estavam tristes ou aflitos ou com pena, não, porque Deus estabeleceu que naquele momento o seu povo voltaria. E ele volta, e aí nesse versículo 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quantos aqui já tiveram um sonho bom, né? Se acordou e disse assim, poxa, por que eu acordei agora? Era para ter durado mais um pouquinho, né? Às vezes quando já aconteceu comigo, a Miriam bate, né? E eu digo, por que me bateu agora, né? Tá tão bom o sonho. Mas, irmãos, esta alegria, ela estava no coração daquelas pessoas que estavam sendo libertas daquele cativeiro. Algo que parecia impossível, porque muitos dos nossos sonhos, aos nossos olhos, parecem impossível. Mas era algo que o Senhor traria a eles. E Ele diz, olha, quando isso aconteceu conosco, nós ficamos como quem sonha. Irmãos, a alegria que brotou no coração deles foi uma alegria tão intensa, tão imensa, que a Bíblia diz que as suas bocas ficaram cheias de cântico e de riso. Ao contrário daquilo que estava acontecendo com eles, quando estavam cativos. Eu não sei se você já leu, mas acredito que seja no Salmo 138, o salmista, 137, o salmista vai dizer que quando eles foram levados, presos, o povo que estava oprimido, ele dizia, olha, cantem as músicas que vocês cantavam quando estavam lá em Jerusalém, cantem para alegrar a gente. E aí ele diz assim, como que eu poderia cantar algo se eu estou tão longe da minha Jerusalém, se eu estou tão longe da minha terra? E agora não, agora a sua boca se encheu de riso. E este é o grande contraste. E quando nós olhamos para a nossa vida, isto também aconteceu conosco. Nós estávamos perdidos dos nossos delitos e nos nossos pecados, afastados do Senhor, sem nenhuma possibilidade de relacionamento com Ele. Mas por conta daquilo que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário, hoje nós também podemos ficar como quem sonha, porque Cristo salvou as nossas almas. Mas o salmista reconhece também o Senhor nosso Deus. O salmista reconhece que foi Ele que fez todas as coisas. O salmista também vai dizer sobre algo que acontecia constantemente e usa até uma metáfora agrícola, que é a pessoa que semeia. E aí nós vamos observar isso mais na frente. Mas, irmãos, assim como um calendário tem muitas páginas, né? Uma agenda tem muitas páginas em branco para você programar algo que você vai fazer, assim também
é este ano que está se iniciando. Nós precisamos, irmãos, olhar para as nossas vidas e vermos aquilo que nós precisamos mudar. E começar a fazer anotações e começar a colocar em prática aquilo que nós precisamos mudar. E eu tenho toda a certeza que todos nós temos muitas áreas a mudar. Tanto eu quanto você. Mas a primeira consideração que eu gostaria de fazer para os irmãos nesta noite é que você precisa lembrar claramente aquilo que Deus já fez por você. E eu sei que quando nós olhamos para este ano que está passando e para os anos que se passaram, nós temos muitas coisas boas que o Senhor fez conosco. Muitas. Muitas vezes eu acordo e agradeço ao Senhor por ter nascido num lar cristão. E isto, irmãos, eu sei que foi a misericórdia do Senhor que fez isso comigo. Eu agradeço ao Senhor porque me chamou e me salvou quando ainda era pequeno, quando ainda era uma criança. Muitas coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Mas o salmista ele usa a seguinte frase: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ele não disse quando Ciro restaurou a sorte de Sião, ele disse quando o Senhor. E esta é uma grande verdade. A restauração, ela é uma obra exclusiva do Senhor nosso Deus. Quando nós fomos salvos dos nossos pecados, esta grande restauração que aconteceu no meu coração e no seu coração, ela foi algo que veio de Deus. Não foi algo que veio de nós, ou de uma outra pregação, ou através de um pardão. Ela veio do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz no Salmo 127, primeiro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Está dizendo, olha, todas as coisas que acontecem, elas são de fato, pelo Senhor. É o Senhor que faz. E aí uma outra frase que nós vemos é: de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. A nossa alegria, a alegria do cristão, é que o Senhor já fez muitas coisas e nós somos gratos ao Senhor. No Salmo de número 103, o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quantos aqui já adoraram o Senhor no dia de hoje? Eu sei que o dia de hoje é um dia muito corrido. É o dia que você acorda e já tem muitas coisas para fazer, né? As mulheres ainda muito mais, né? Que além do tempo de se arrumar que precisam deixar, que é um tempo bem grande, né? Também precisam fazer as comidas, as outras coisas. Mas será que você hoje bendice o nome do Senhor? Será que hoje, quando você acordou, você orou ao Senhor e fez uma oração de gratidão pelo aquilo que Deus fez por você? Nós precisamos fazer isso. Nós devemos agradecer, como a Bíblia nos diz, não somente com os lábios, porque muitos adoram o Senhor somente com os lábios, e isso é a parte mais fácil da adoração. O que é difícil é nós adorarmos com o nosso coração. De fato, com o nosso coração. De fato, agradecer a Deus com a nossa vida de obediência a Ele. E nós precisamos fazer. E a Bíblia ainda diz mais: então se diziam entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Irmãos, nós observamos claramente que o agir de Deus em nossas vidas, ele testemunha quem o nosso Deus é. Eles diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E nós precisamos, irmãos, dar este testemunho às outras pessoas. E a pergunta que eu posso deixar a vocês nesta noite é: como está o seu testemunho diante dos homens? A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como tem sido a luz que você tem transmitido às outras pessoas? Será que neste ano de 2025 você foi um grande farol que as pessoas começaram a olhar para você e disse: grandes coisas o Senhor tem feito através
desta pessoa? Será que você tem sido? Ou você tem sido uma vela, né? Aquela vela já bem que quase não clareia. Nós precisamos, irmãos, ser faróis. A segunda consideração que este salmo nos dá está aqui no versículo 4, que diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O salmista, ele tem lembrança daquilo que o Senhor fez, como ele tirou todos eles do cativeiro, mas agora, no presente, ele ora ao Senhor por uma renovação que seja contínua, que todos os dias o Senhor possa renová-los, que o Senhor todos os dias possa estar usando. Ele diz: restaura, Senhor, novamente a nossa sorte. Fica bem claro aos nossos ouvidos e aos nossos olhos que vitórias que nós já tivemos, elas não dispensam orações para o nosso presente. Nós não podemos, irmãos, somente olhar para o passado e lembrarmos dos grandes feitos que nós fizemos no passado. Nós precisamos continuar fazendo grandes feitos ao Senhor. E um dos grandes feitos que nós podemos fazer é orar ao Senhor. Eu tenho dito aos irmãos que uma das deficiências que nós temos é que nós oramos pouco, ou quase nada, ou alguns, como eu disse, eu acho que foi na semana passada, pode ser que algum dos nossos irmãos não orou nem uma vez durante o ano. Isso parece assim algo difícil de imaginar, mas isso acontece. Às vezes a pessoa está tão despercebida daquilo que ela precisa fazer, que ela deve fazer, e não faz. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: olha, depois de vocês terem vencido, continuai firme. Irmãos, e nós só podemos continuar firme se nós mantivermos a nossa oração ao Senhor. Deus também, irmãos, transforma a sequidão das nossas vidas em uma corrente de águas. Eu acredito que logo quando eu cheguei, eu preguei sobre este salmo aos irmãos. E eu me lembro que nós falamos sobre o acontecimento que faz com que estas torrentes comecem a correr no Negueb. Lá é um lugar árido. As pessoas que iriam semear, semeavam em um solo duro, esperando do Senhor as bênçãos de muitas chuvas, e que quando essas chuvas chegassem, começassem a correr as águas, e ali aquelas plantações começavam a brotar. E a palavra de Deus nos diz que Senhor, restaura a nossa sorte, como o Senhor tem feito nas torrentes do Negueb. Irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos a mão do Senhor, moldando o nosso caráter, moldando a nossa vida, fazendo com que a gente, a cada dia, seja mais parecido com o Senhor. Em Isaías 44, o Senhor diz: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. O Negueb era um deserto que ficava farto de muitas águas no tempo certo. E assim também o Senhor faz em nossas vidas. Eu sei que se nós fôssemos hoje dar um tempo para falarmos sobre alguns testemunhos daquilo que Cristo fez por nós neste ano, possivelmente nós passaríamos o dia primeiro quase todo aqui. Porque se nós fôssemos lembrar cada coisa que o Senhor fez conosco, são coisas extraordinárias. Algumas que nós até compartilhamos com os outros, e outras o Senhor faz somente conosco. A terceira consideração deste texto está no versículo 5 e 6. E esta última consideração, ela retrata aquilo que muitas vezes acontece conosco. Chorando hoje e colhendo amanhã. Eu não sei quantos aqui derramaram alguma lágrima este ano. Eu derramei algumas lágrimas este ano.
Algumas, né? O pastor Josué lembrou do caso da Esther, e eu me lembro que quando eu soube foi um choque para mim. Eu não estava tão bem na hora para receber uma notícia, né? Porque é uma notícia muito grave, né? Olha, a sua irmã está com câncer, né? E precisa ser retirado o seio, né? E possivelmente os dois. E aí aquilo tudo alvoroçou na minha mente. E aí a única coisa e a primeira coisa que eu busquei foi o Senhor em oração. E eu chorei. Eu me lembro que aí o Heitor disse assim: rapaz, o papai chora, né? Eu acho que foi a primeira vez que ele viu, né? Mas não que eu só tenha chorado nesse momento. Eu sou uma pessoa extremamente emotiva. A Miriam já viu várias vezes acontecer isso, né? Quando pequeno também, né? A mãe chorava muito, né? Ainda mais para não apanhar, né? Mas quantas vezes esse ano nós choramos pelas coisas que têm acontecido? Quantas lamentações nós fizemos? O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 16, disse: olha, no mundo vocês terão aflições. Vocês serão perturbados neste mundo. Mas tem de bom ânimo. Seja fiel, seja constante. E as lágrimas, irmãos, fazem parte da nossa jornada cristã. Quantas pessoas não nos decepcionaram este ano? Quantos dos nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos? Quantos? E que às vezes nós corremos somente para a pessoa que poderia nos ajudar, que foi o Senhor Jesus Cristo. Mas a segurança que nós temos é que nós devemos continuar semeando, mesmo em lágrimas. O crente, quando acontece algo desastroso, ele não larga a sua fé. Ele continua mesmo que esteja chorando. Paulo diz em Gálatas capítulo 6 que nós não devemos nos cansar de fazermos o quê? O bem. Porque a seu tempo nós receberemos o retorno disso. A seu tempo ceifaremos. E mesmo com lágrimas, irmãos, nós precisamos continuar avançando. Quantos de nós temos as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos medos, mas graças a Deus, nós temos um Deus que tudo pode. Quando as aflições elas começam, e eu posso dizer para você que na vida de um líder, de um pastor, ele passa por diversas aflições, às vezes algo que nem é tão pesado para vocês, ovelhas, mas se torna tão pesado, tão duro para o pastor. E às vezes quando eu pego situações como essa, eu penso em algo que aconteceu, que também Lucas narra sobre isso, sobre a grande tempestade que envolveu o Senhor Jesus e os homens que estavam naquele barco, com o Senhor Jesus dentro do barco. O Senhor está dentro do barco, mas mesmo assim, a tempestade está quase levando o barco a pique. Mas quando o Senhor fala, com toda a autoridade que Ele tem, a Bíblia diz que tudo se acalmou. E se acalmou de um jeito em que até os discípulos ficaram atônitos. Quem é esse? Quem é esse que tem tanto poder? Quem é esse? E é esse Deus que tem nos socorrido, tem limpado as nossas lágrimas, que tem nos dado consolo e que tem nos dado uma promessa de que o choro, como o Salmo 30 diz, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, o Senhor tem restaurado as nossas vidas. Nós olhamos, irmãos, nós devemos olhar para a nossa caminhada cristã como um agricultor. Quando você planta, e eu acredito que aqui muitos já plantaram alguma coisa, você não vai sentar lá, botar um banco, né, e ficar, eu vou ver essa planta crescer. Você vai perder o seu tempo, você vai ficar frustrado, né, porque você não vai conseguir passar tanto tempo ali olhando, né, a semente precisa germinar.
A semente precisa rachar o solo, subir, e aí se for uma árvore que demora muito para dar fruto, precisa de 20 anos, 30 anos para começar a dar o seu fruto. Mas o agricultor, ele tem a certeza de uma coisa: se eu boto essa semente aqui, o que vai acontecer? Daqui a alguns dias, ela vai germinar. E assim, irmãos, deve ser a nossa vida. A nossa fé deve ser desta maneira, sabendo que a semeadura, ela é pesada, ela é dura, ela é difícil, mas nós precisamos continuar, mesmo que aparentemente nós não venhamos a colher tão rapidamente. E o conselho que eu deixo aos irmãos neste começo de ano é que você continue semeando, que você continue se dedicando a ser a cada dia um crente fiel e verdadeiro ao Senhor. Se você ainda não é crente, o conselho que eu posso deixar a você é que você, a partir deste novo ano, você entregue a sua vida ao Senhor. Que você não seja um crente como qualquer um outro, mas que você seja um crente verdadeiro. Quando nós olhamos para algumas histórias da palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vemos claramente homens que se dedicavam mais ao Senhor, e o Senhor usava muito, muito mais. E isso acontece conosco da mesma maneira. Seria tão bom se todos nós conseguíssemos nos dedicar ainda muito mais nesse próximo ano. Deus poderia fazer algo maravilhoso através das nossas vidas. Continue semeando na oração. A Bíblia diz que nós devemos ser perseverantes, pacientes, nós devemos continuar orando. Nós devemos também continuar semeando a palavra do Senhor. Nós precisamos falar aos outros, aqueles que nós amamos, aqueles que nós até não conhecemos, aquilo que o Senhor pode fazer na vida deles. Continue também, durante este ano, sendo fiel ao Senhor e à sua igreja, ao corpo de Cristo. Seja alguém que esteja conosco na caminhada cristã. Que não esteja somente quando tem algo bom na igreja, mas que seja alguém que esteja fiel todos os dias, todos os cultos. Também vamos continuar semeando no amor aos perdidos. Vamos continuar semeando e ajudando e orando aqueles que estão fazendo aquilo que eu e você não podemos fazer. Mesmo que seja em lágrimas, com lágrimas, Deus cumprirá as suas promessas em nossas vidas. Eu gostaria de concluir nesta noite dizendo que o salmista aponta para 3 direções. E eu gostaria que você ficasse com isso na sua mente. Nós devemos olhar para trás com gratidão ao Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós. Nós precisamos viver o presente com fé, com constância, com perseverança. E nós devemos olhar para o futuro com esperança. Uma esperança que nós temos a convicção de que todas as coisas que estão escritas neste livro acontecerão. Agora há pouco, quando o irmão estava dirigindo, ele disse assim, que o pastor Josué ainda passa ele 100 anos, né, Márcio? Assim, 100 anos aqui, né? E o irmão Mário disse assim, parece que o Márcio não quer que Jesus volte logo, né? Quer esperar pelo menos 100 anos ainda, né? Mas a nossa esperança, irmãos, é esta. Pode ser que a gente não escute os focos da virada, ou alguns escutem e outros não. Cristo pode voltar ainda neste ano. E será que você está preparado? Será que o seu ouvido está limpo ao ponto de você escutar o ressoar da trombeta? Porque a Bíblia diz que soará uma trombeta. E aqueles que ouvirem, né, subirão. Nós precisamos, irmãos, olhar para o futuro com esperança. Talvez você comece este ano já dizendo, pastor, eu estou tão cansado. Este ano está começando e a minha vontade era dormir agora, acordar só dia 3. Estou tão cansado, as coisas estão tão aflitas na minha vida. Mas eu quero dizer para você, mesmo cansado, mesmo com lágrimas,
mesmo com feridas abertas, entregue este ano ao Senhor. Hoje, você pode, eu vou dar um tempo a você daqui a alguns minutos, para você fazer uma oração silenciosa. Você pode fazer isso agora. Você pode, nesse momento, fazer uma oração silenciosa e entregar de fato a sua vida ao Senhor. Não para salvação, porque a maioria é salvo, mas dizendo: Senhor, este ano eu quero me servir melhor. Eu quero ser servo aprovado, como Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2. Eu quero de fato, Senhor, obedecer a sua palavra. Eu quero ser constante no aprendizado da tua palavra. Entregue, irmãos, este ano ao Senhor. Confie no Senhor, continue semeando, mesmo que em lágrimas, porque com toda certeza nós colheremos alegria amanhã. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos que tudo que tem acontecido em nossas vidas tem acontecido com um propósito, e o propósito é de estar moldando as nossas vidas, de estar colocando, Senhor, também a tua palavra, a tua verdade em primeiro lugar. Eu sei que muitas coisas têm nos acontecido para ser um choque, para que a gente possa entender a sua verdade. E nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor possa restaurar a nossa sorte todos os dias. Que o Senhor possa estar constantemente com a sua mão poderosa, não somente nos livrando do mal, mas fazendo também com que avancemos, Senhor, como servos fiéis ao Senhor, obedientes à tua palavra. E também, Senhor, eu peço que o Senhor coloque esta esperança viva no coração de todos nesta noite, que estão aguardando a tua vida. E que nós possamos olhar para o futuro, lembrando que a nossa pátria, ela é celestial. E que nós estamos caminhando para este lugar. E que o Senhor nos abençoe no decorrer dessas poucas horas que temos neste ano e no ano que vem também. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.